Semana passada eu gravei um áudio no canal do Telegram e esse áudio foi uma reflexão que eu fiz e eu percebi que ele teve uma repercussão extremamente alta. E justamente por isso eu decidi em repetir esse tema de reflexão nesse momento, mas gravar um vídeo com o mesmo conteúdo deste áudio que eu realizei na semana passada. Era um áudio que eu fiz ao sair de uma agência bancária. Eu dizia lá que eu precisei ir a um banco nesse momento de pandemia e eu busquei uma agência no centro de Curitiba, aonde existia uma fila enorme, mais ou menos ali umas 30, no máximo umas 40 pessoas nessa fila. Essa fila muito longa, porque cada um mantinha uma distância de 2 metros um do outro. E eu brinco, como um bom curitibano, me posicionei no final da fila. E ali eu fiquei. Passado alguns minutos, a vigilante do banco que estava na porta, ela veio para a calçada e gritou para as pessoas da fila ouvirem: olha, aqueles que precisam entrar na agência para realizar o uso do caixa eletrônico e não precisam de ajuda, não precisa ficar na fila, pode entrar. Eu na fila olhei para trás, olhei para frente, vi que uns 2, 3 lugares da fila à minha frente um rapaz também fez a mesma coisa e saiu da fila e se direcionou à porta do banco. Ele chegou, conversou com a vigilante, entrou. Eu também acabei fazendo a mesma coisa, saí da fila, falei: olha, eu preciso fazer um depósito de um cheque. E ela disse: você não precisa de ajuda? Não. Então pode entrar. Entrei no banco. Quando eu entrei, a vigilante mais uma vez foi até a calçada e eu ouvi que ela fez o mesmo pedido: olha, além desses 2 rapazes, mais alguém precisa usar o caixa eletrônico e não precisa que alguém ajude. As pessoas olharam uma para a outra e se mantiveram na fila. Pois bem, eu fiz o meu depósito, até me deparei naquele momento com um sistema novo de depósito, onde não se faz a colocação do cheque dentro de um envelope, né? Esse cheque é colocado num local específico do caixa eletrônico. Eu percebi que era um scanner, porque ele apareceu a fotocópia do cheque na tela do caixa eletrônico para que eu confirmasse. Fiz a confirmação, peguei o meu comprovante e quando eu saí, naqueles poucos instantes, eu percebi que a fila estava muito maior do que quando eu entrei na agência e a vigilante continuava dizendo que aqueles que não precisassem de ajuda não precisariam ficar na fila e que poderiam entrar. E o que eu comecei a pensar depois no meu caminho de retorno para o meu consultório, que é para onde eu estava indo? Nossa, quer dizer que aquela quantidade enorme de pessoas que estavam na fila, com exceção minha e do outro rapaz, todas aquelas pessoas não se julgam em condição de utilizar um caixa eletrônico de um banco sem que alguém a auxiliasse. A coisa mais comum que existe é você ir a uma agência bancária, utilizar um caixa eletrônico e presenciar ali uma pessoa que está solicitando ajuda de algum funcionário do banco. Não é à toa que os bancos mantêm um funcionário na área a grande maioria dos bancos mantém um funcionário na área dos caixas eletrônicos justamente para prestar auxílio a essas pessoas. Mas talvez em um momento como esse de pandemia, onde os serviços não estão dentro da sua normalidade, nós conseguimos visualizar situações como essa de forma muito mais
potencializada. E você deve estar pensando assim, mas o que isso tem a ver com a odontologia? Eu vou dizer a vocês qual foi a reflexão que eu fiz. O uso de caixas eletrônicos em bancos não é algo novo. É algo que existe já há muito tempo. É uma realidade que faz parte do nosso dia a dia há muitos anos. Quando eu digo muitos anos, talvez eu possa até errar uma estimativa, mas eu arriscaria dizer que pelo menos há uns 30 e poucos anos, se não for mais do que isso, os bancos oferecem o caixa eletrônico como uma realidade do nosso dia a dia. E aí o que a gente precisa parar para pensar? Por que ainda um número extremamente significativo da população não está apta a usar o caixa eletrônico? Sabe por quê? Porque essas pessoas, a grande maioria delas, elas têm o ambiente à sua volta se modificando, novas tecnologias surgindo, formas de interação entre as pessoas se modificando, mas um número significativo dessas pessoas são contrárias ou são resistentes à adaptação delas à nova realidade. E aí nós vamos ter uma condição como essa que eu relatei a vocês. Uma simples ida ao banco, uma coisa que a pessoa poderia fazer como eu e o outro rapaz fez, entrar rapidamente na agência, utilizar o caixa eletrônico e sair. E por que elas estão ficando horas e horas e horas numa fila? Porque elas não têm capacidade, condições de operar um caixa eletrônico sozinho. E reclamam que o sistema bancário é complicado, é difícil, mas elas não conseguem ver que são elas que não se adaptaram, não acompanharam a evolução e não estão dentro de uma capacidade de ter os resultados dentro do meio em que elas estão inseridas. E é justamente aí que eu começo a fazer a analogia com a odontologia ou com a implantodontia, de fato. Pouco tempo atrás, uma colega me disse assim: a concorrência hoje na odontologia já é muito difícil, são muitos dentistas, então por isso que para nós fica complicado ter resultado no nosso consultório, porque a concorrência é muito grande. Uma outra colega me disse assim: eu, quando passo o preço do tratamento para o paciente, ele olha para mim e me pergunta: mas por que o seu preço é maior do que o outro? E aí eu não consigo fechar. Por que realidades como essa ocorrem? Porque a odontologia que nós temos hoje não está mais inserida num meio ambiente semelhante ao que nós tínhamos 20, 30 anos atrás. A odontologia em si modificou e ela está inserida numa sociedade também modificada. Então, enquanto o dentista insistir em praticar o dia a dia da odontologia, não estou falando em procedimento, em fazer uma restauração, fazer um implante, fazer uma cirurgia de pério, fazer um aparelho, não. Eu estou falando na relação que o profissional cirurgião dentista tem com o seu paciente, em todos os sentidos. Na divulgação que você faz dos seus serviços, nas informações que você presta a essa pessoa que ainda não é seu paciente, mas entrou em contato com você. Como que você mantém tudo aquilo que se refere ao controle da gestão do seu consultório, ao controle da gestão das suas divulgações de marketing. E aí você pode pensar assim: mas eu não tenho capacitação para isso, eu não tenho informações para isso, eu não tenho como realizar ações dos quais eu não conheço. E por que isso acontece no dia de hoje? Porque da mesma forma que as pessoas não se prepararam
para usar um caixa eletrônico do banco e por conta disso sentem dificuldade no seu dia a dia, o cirurgião dentista não se preparou para atuar na odontologia dos tempos que nós temos hoje. E por isso ele sente grandes dificuldades. E essa preparação, ela não deixa de ocorrer porque o dentista não quer. Não. Essa preparação ela não ocorre porque a faculdade não disponibiliza isso, porque a pós-graduação não disponibiliza isso. Então aonde você, colega cirurgião dentista, vai buscar essa qualificação? Aonde ela está sendo ofertada. E na realidade atual, ela não está sendo ofertada nas faculdades. Ela não está sendo ofertada nas pós-graduações. Então não é aí que você vai buscar esse tipo de qualificação. Agora, a consciência obrigatória que você precisa ter nesse momento, nesse instante, é que existem habilidades que você hoje não as tem, mas que elas são obrigatórias para que você tenha resultado no seu consultório. E essas habilidades não vão ser fornecidas para você por osmose ou uma analogia que eu faço sem nenhum objetivo de ofender a quem quer que seja. Eu sempre digo que eu sou católico e faço essa analogia apenas para uma melhor compreensão, não é nenhum objetivo de denegrir esta ou aquela religião, mas eu sempre digo assim: a habilidade que o cirurgião precisa não vai ser concedido a ele pelo Divino Espírito Santo. Obrigatoriamente ele vai ter que se qualificar, ele vai ter que ir atrás da capacitação dessa habilidade. Da mesma forma que hoje você faz um implante dentário e você aprendeu a fazer esse implante dentário, não por ação do Divino Espírito Santo, você foi se capacitar para isso. Você foi procurar condições formais de cursos, de habilitações para que você pudesse conhecer os conceitos, para praticar os procedimentos e adquirir a habilidade que você tem hoje. Então, se você necessita mudar a sua relação com o seu cliente para que isso te traga melhores resultados, obrigatoriamente você vai ter que se habilitar a isso. Você vai ter que buscar cursos para isso, se preparar para isso. Agora, qual que é a boa notícia e que a grande maioria dos dentistas não sabe? Que essa qualificação, a aquisição dessa habilidade, ela é muito mais barata, ela tem muito menos custo do que aquela que nós estamos acostumados quando vamos fazer uma especialização ou uma qualquer outra pós-graduação. Obrigatório é que você corra atrás dessas informações, que você realize a capacitação de uma habilidade que lhe dê tudo aquilo que você precisa para melhorar a gestão de venda do seu consultório e fazer com que os seus resultados financeiros sejam aqueles que você sempre sonhou. Isso não vai cair do céu, isso não vai ser fruto, pelo menos da grande maioria, não vai ser fruto do seu insight ou da sua criatividade. Você precisa estar preparado para concorrer e para vencer na odontologia que nós temos hoje.